Hi, how are you? I'm Cláudio Silva and I'm a teacher of English. Aprender inglês pode ser difícil para a maioria dos alunos que têm outras línguas como idiomas nativos. Mas vocês sabiam que há estudiosos que afirmam que todas as línguas são governadas por princípios abstratos e universais, isto é, comuns a todas as línguas? Algo que pode estar em nossos genes. Tais princípios determinam parâmetros que, por sua vez, governam diferentes línguas em contextos culturais diferentes, embora a base seja a mesma, mais ou menos como células-tronco, né, que podem se diferenciar em outras, dependendo da necessidade do nosso corpo. É o que Noam Chomsky, mais conhecido como Chomsky, apenas como Chomsky, linguista estadunidense, considerado o pai da linguística moderna. É o que ele chama de Universal Grammar, ou gramática universal. Notem bem, esta crença de que existe uma gramática universal não é consenso geral, como quase nada em linguística. Em português, por exemplo, podemos dizer que Maria comeu o sanduíche rapidamente, ou Maria comeu rapidamente o sanduíche. Mas em inglês não podemos dizer que Mary ate quickly her sandwich, uma vez que na língua inglesa não se permite o uso de um advérbio, neste caso, quickly, entre o verbo ate e o objeto, her sandwich. O correto é dizer que Mary ate her sandwich quickly. Este é um erro comum entre aprendizes brasileiros de língua inglesa. A ordem básica de elementos de uma frase é S de sujeito, V de verbo, O de objeto e C de complemento. S-V-O-C. Quickly é advérbio, portanto se enquadra na categoria complemento, tem que vir no final da frase. Eis outro exemplo. The student blamed himself. O aluno culpou-se. Himself é um pronome reflexivo, usado quando o sujeito e o objeto são o mesmo. Por exemplo, cortei-me. Eu me cortei. Eu sou o autor da ação de cortar e, ao mesmo tempo, sofri o efeito de ser cortado. Na frase The student blamed himself, himself refere-se ao aluno. Se eu disser, Mr. Oliver, the teacher, thought the student would blame himself, a palavra himself refere-se ao último mencionado na frase, ou seja, the student. Himself está mais próximo na frase de the student do que de Mr. Oliver, o professor. O professor Oliver, Mr. Oliver, achou que o aluno se culparia a ele mesmo. Ao próprio aluno, né? Ele mesmo se culparia. Não culparia o professor. No entanto, em japonês, o himself poderia referir-se tanto a Mr. Oliver, o professor, quanto ao aluno, tornando a frase ambígua. Essa questão de proximidade não é levada em consideração no japonês. O japonês permite tal interpretação, o inglês não. Considerem também a repetição do verbo principal na resposta em português, né? Nas respostas em português. Você vai? Vou. Você fez? Fiz. Você compraria? Compraria. Em inglês, repetimos apenas o auxiliar. Will you go? Yes, I will. Have you done it? Yes, I have. Would you buy it? Yes, I would. Apenas o auxiliar é repetido. Agora, vamos pensar numa outra questão, numa questão cultural. Você está na Inglaterra, numa festa, usando uma camisa que chama a atenção de alguém. E esta pessoa diz assim, nossa, que camisa linda. Você responde, que isso? É tão velha, mas está às ordens. Isto é, se quiser pedir a camisa emprestada, tudo bem. No entanto, nós, falantes da língua portuguesa, entendemos que estar às ordens é mera formalidade. E não significa realmente que você está disposto a emprestar sua camisa ao interlocutor.
No entanto, se você disser isto a um inglês ou a um falante de língua inglesa, né, ele provavelmente baterá à sua porta e pedirá a sua camisa emprestada. Afinal de contas, foi você quem a ofereceu. É importante entender tais diferenças culturais e ter a mente aberta, estar disposto a se expor, né, e a enfrentar o medo de errar. É arriscado, mas faz parte. E eu não me refiro apenas a questões gramaticais de pronúncia, uso de palavras, etc. Refiro-me também a choques culturais inevitáveis, mas que nos fazem entender como um determinado grupo pensa, suas diferentes leituras de mundo, sem juízo de valor. E isso nos torna melhores leitores do mundo, sabedores de que há inúmeras realidades e todas elas devem sempre ser levadas em consideração num contexto cultural. That's all for now. Curtam e compartilhem. Um novo vídeo a cada semana. Stick around!